Boa noite, muito boa noite. 6 horas e alguns minutos. E sejam então todos bem-vindos. Estamos iniciando o nosso encontro de hoje, desta sexta-feira, né? Sexta-feira abafada também, né? Nublada. Hoje o sol não deu as caras, né? Diminui um pouco também a nossa temperatura. E sejam todos bem-vindos. Então estamos sendo, né? Todos bem-vindos. Iniciando então o nosso encontro desta sexta-feira, hoje dia 18 de setembro, né? Já passamos da metade do mês de setembro e tocando o nosso barquinho, como se diz, né? Claro, esperando também que vocês estejam tendo um ótimo dia, né? Fazendo tudo aquilo que é necessário, tanto no trabalho como no lar, enfim, aquilo que é de nossa responsabilidade. Então, bem-vindos todos vocês. E nós temos hoje temos uma aniversariante hoje, que é a Álvora Cristina. Ela é a mamãe da minha comadre, né, da Patrícia Pires, que está nos Estados Unidos lá, e com o Anderson, e a mamãe dela está aqui. Então, para a Álvora, nosso grande abraço de muita felicidade, saúde sempre, muita paz, né, e saúde fundamentalmente o que é muito, muito importante. Então, vocês todos também sejam muito bem-vindos e vamos estender nossos parabéns, claro, a todos aqueles que hoje aniversariam, que é do conhecimento de vocês, aqueles, né, conhecidos, também nossos pensamentos positivos e desejos de muitas felicidades para todos eles, né? Ótimo! E hoje nós temos, na continuidade do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, nós vamos ter uma passagem muito conhecida do Evangelho, né, da Bíblia, claro, também, e também aquela meio que controversa, né? Então está aqui, é o item 7, o item 8. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra, né? Então, nós vamos ver as devidas explicações sobre essa parte do Evangelho, que é inclusa, claro, no capítulo que fala amar os vossos inimigos. E Joana de Ângeles hoje vem nos esclarecer e responder a seguinte pergunta: embora a doutrina espírita seja libertadora, por que encontramos nas suas fileiras tantas criaturas ainda presas às suas imperfeições? Né? E ela vai nos falar sobre isso. E nós, basicamente, nós conversamos nos nossos encontros e conversas e tal, né? Nós sabemos das limitações de todos nós, né? Embora conheçamos todo o princípio da doutrina, né? Amor, fé e caridade, que são os princípios, mas às vezes nós, mesmo por nossa própria natureza, relutamos em abraçar e seguir e praticar as diversas orientações. É aquilo que Joana vai nos falar depois, né? Na pergunta das nossas dificuldades de levar em frente e realmente praticar aquilo que a doutrina nos prega, não só a doutrina nossa, né? Mas também das outras religiões que basicamente pregam a mesma coisa e as dificuldades são as mesmas para todos nós. Então, daqui a pouco a Joana de Ângeles vem
falar conosco. E vamos aqui então registrando a presença de todos vocês, nossos queridos amigos, companheiros de jornada, companheiros do nosso encontro, né? Vamos então daqui dando boa noite para o pessoal que já deixou aqui seu boa noite, já se registrou. E está aqui a Márcia Siqueira, a Márcia Siqueira, a vovó Graça Pires. Vovó Graça Pires, uma ótima noite para você, para o seu Pires, viu? Ontem eu parabenizamos o senhor Pires, nosso querido, né? José Ribeiro Pires Filho, pelo aniversário de ontem também. Oramos, né? Pela saúde, por tudo aquilo que é bom para ele. E muito bom que senhora, né? Dona Vovó esteja conosco. Boa noite, paz e Jesus, claro, para todos nós. Também conosco a Márcia Kemi, seja bem-vinda. A Denise Holland, a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Fábio Luiz de Oliveira, Leonice Oliveira, a Toninha Pericinoto, psicanalista, Maria Socorro Marques, Eloá Romanato, a Sônia Martins, Cacilda Cassiano. Vocês todos que entram, deixam aí o seu boa noite, né? E a gente, com muita alegria, fala aqui. Também tem o pessoal que deixa lá o seu like, né? Praticamente vocês que deixam também seu boa noite, deixam lá o like, mas também nós temos aqui a presença da Nandins Caramal, também do nosso querido Eduardo Augusto Lourenço, lá do Mensageiros de Luz, né? Esses dias tivemos aniversário da Socorro, que também é lá do Mensageiros de Luz. Nosso grande abraço lá para aquela bela casa, para você também, Eduardo. Também Andréa Brito, né? E todos vocês aí que nós citamos, podem deixar seu likezinho bacana aí, né? Para todos nós. E nós vamos então ouvir o que o Evangelho nos fala hoje, é aquele Evangelho, né? E fala, né? Se alguém lhe bate na face direita, apresenta-lhe também a esquerda. E o texto, né, do Evangelho é de São Mateus. Vamos ver o que São Mateus nos fala sobre isso, né? E depois as considerações do próprio Evangelho. Tendes aprendido que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede e não repilais aquele que vos quer tomar emprestado. São Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Este é o Evangelho, né, tirado então, da Bíblia, São Mateus Evangelista. Vamos ver o que o Evangelho coloca como explicações e orientações para nós a respeito, claro, desse texto, né, que é tão conhecido. E nos diz o seguinte: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir a injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Cristo veio e disse: retribuí o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar o insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar essa máxima ao pé da letra? Não mais que aquela que diz para arrancar o olho.
se ele for motivo de escândalo. Acentuada em todas suas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, dissipando-lhes todo o medo. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, não é? Diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, então, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Em dizendo para apresentar uma face quando a outra foi batida, é dizer sobre outra forma que não é preciso retribuir o mal com o mal. Que o homem deve aceitar tudo com humildade, tudo que tende a rebaixar-lhe o orgulho. Que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir. Suportar pacientemente uma injustiça, que ele próprio cometer uma. Que vale mais ser enganado do que enganador. Ser arruinado do que arruinar os outros. Isto é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e ao nosso amor próprio. Por isso dizemos incessantemente: dirigi vossos olhares para a frente. Quanto mais os eleveis pelo pensamento, acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Aí está para nós hoje as explicações que o Evangelho nos dá sobre esse texto, não é? Se alguém vos bate na face direita, apresentar ele também a outra. Então nós vemos que a explicação ela é extremamente clara sobre aquilo que nosso mestre quis nos dizer. Foram citados aqui duas situações. Primeiro, aquela chamada lei mosaica do tempo de Moisés, olho por olho, dente por dente. Naquela época, se alguém por algum motivo matasse, digamos, lá um parente, um filho seu, você teria o direito de matar o filho do outro, pela lei mosaica. Uma coisa, para a época, todos aceitaram, dada a própria evolução, né, espiritual da época, mas que absolutamente não tem propósito hoje, né, digamos assim, como também não teria propósito à época. Outra coisa também que foi citada, inclusive aqui, foi a questão do duelo, né, quando diz isso é ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não é outra coisa senão manifestação do orgulho. Esse texto, né, o livro, originalmente da época de 1850, 54, 50, até 1860 alguma coisa, os livros de Kardec. E para a época era muito comum o duelo. Né? Embora fosse em alguns países, em algumas situações, claro, condenado pela justiça o duelo, mas ocorria muito frequentemente. Quando alguém que se sentia tocado em sua honra, né, desafiava o outro para o duelo, e era um duelo praticamente até a morte. Então seria quase que uma forma de lei, vamos dizer, de assassinar o outro. E isso ocorria muito frequentemente e era por causa de ofensas. Então, quando o orgulho se sobrepõe à própria razão, que é uma coisa absurda também para os nossos dias aqui, mas era muito comum à época, não é? E aí, no Evangelho de hoje, é deixado muito claramente que não é interditado de maneira alguma o direito de defesa que nós temos, a defesa da nossa própria vida. É um instinto natural, esse instinto de conservação, de preservação da nossa vida. Como o texto diz, ninguém aqui vai abrir o pescoço para o bandido e falar, não, pode dar um tiro, pode matar, pode. Claro que não. Né? Nós defendemos a nossa vida pelo instinto de preservação da vida, né, com o máximo que podemos fazer. Mas esse máximo que podemos fazer também implica em usar a razão. Não se arriscar absurdamente quando o fato mais que concreto pode ser a morte, claro. Né? Então é um ato natural, por exemplo, quando alguém, vamos dizer assim, vai passando, dá um pisão no nosso pé,
né? Aquele susto, aquela dor, e vem instintivamente, até de empurrar a pessoa, né? Porque o de baixo é o meu pé está doendo. É um instinto natural, né? Quando nós nos sentimos ofendidos, e o nosso próprio corpo, a nossa vida está, claro, em perigo. O que Jesus quis dizer para nós, e ficou bem claro aqui no Evangelho, é a questão de ser ofendido e não procurar revidar, ou seja, não pagar o mal com o bem, injúria por injúria, insulto por insulto, né? Não procurar absolutamente a vingança, porque nós sabemos que qualquer ato que nós fazemos, nós vamos ter a responsabilidade segundo as leis divinas. E como nós já falamos, muitos de nossos atos, para a nossa lei humana aqui, não significa absolutamente nada. Não é um crime, não é considerado nada. Mas para Deus, que quer a harmonia entre nós, que nós nos auxiliemos mutuamente, caminhamos juntos pelo progresso um do outro, né? Então determinadas atitudes são muito graves, né? Uma das mais graves que nós temos é ofender pai e mãe, né? Por isso que é um capítulo todo no Evangelho sobre honrar seu pai e sua mãe, porque são eles que nos deram a vida, nos trouxeram a vida aqui. São eles que na mãe e pai, que no corpo da mãe acolheram um espírito. O espírito foi acolhido dentro do corpo da mãe, foi feito, foi formado, foi transformado, né? Foi alimentado durante esse tempo todo dentro do útero da mãe. Então, uma concessão muito grande, maternal, que vai ser uma responsabilidade para o resto da vida, e todas as mães sabem disso. Pais todos sabem disso. Filhos são filhos para o resto da vida, né? Então, uma bênção muito grande. Por isso que nas preces nós falamos, aqueles que vêm ao mundo, né? Vêm ao mundo para enfrentar o mundo, para conseguir resgatar os seus débitos, trabalhar bem, e vem através de seus abençoados pais, porque eles são abençoados pais. Então, uma injúria, uma ofensa que você faz para o seu pai, para a sua mãe, que não termine, claro, uma agressão física, né? A justiça não quer dizer nada, mas para Deus é uma coisa muito séria, né? Então, são esses parâmetros que nós devemos observar. E Jesus, aqui, quando fala para oferece outra face. Se alguém quer tirar a sua túnica, deixa levar. Se alguém te desafia a andar 1000 passos com ele, né? Anda outros 2000. Ou seja, sentindo a ofensa, não procure jamais a vingança. Porque nós, muitas e muitas vezes, a maior parte das vezes, nos perdemos pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo. É o que isso quer dizer. E nós sabemos que vingança é extremamente sério. E tantos casos de obsessões que nós falamos esses dias todos são originados por questões de vingança, e aí fica uma sequência interminável de situações ruins, né? Então, não é interditado o direito de defesa nosso pela vida, mas não procuremos a vingança. Por outro lado, amar o nosso inimigo, vamos orar para que eles encontrem o seu caminho, para que eles sejam tocados e procurem sim a sua própria evolução, deixando que cada um siga o seu. A tipo da coisa você não pode ajudar, não atrapalha também, né? Ore então por aquele para que encontre o seu caminho. E aí nós também estaremos de bom grado prosseguindo no nosso. É isso daí que quer dizer, né? Não é ser covarde, como se diz, eu vou dar outra face, não é a questão física, é a questão moral da situação que foi colocada no Evangelho. Isso daí nós bem sabemos, né? Então, meus queridos amigos, Joaninha de Ângeles já está chegando, mas também nós temos novos amigos que aqui chegaram, né? Conosco, então vamos também dar aqui o boa noite, né? Então vamos lá, a Sônia Martins, como já tinha dito, o Milton José Pinto, a Giovana Picarelli Ferraz, o Tiago Ferraz, a Maria Eduarda Picarelli Ferraz, família Ferraz aqui, né? Nos brindando com a sua presença. A gente sempre agradece, como agradece a todos vocês, claro. Então,
Sejam todos bem-vindos, estamos aqui juntinhos, registrando também o Fernando Palucci aqui conosco, né? Dando o seu like. E vamos ver o que Joana traz para nós. E vai falar de nós mesmos. Joana vai falar de nós, vai falar sobre limitações que nós temos. E todos nós temos limitações e sabemos muito bem disso. Não vai ser nossa vaidade, o nosso orgulho que vai dizer, eu não tenho limitação. Todos temos. Até por isso que nós estamos ainda aqui, não estamos evoluidamente no plano superior, né? Vamos dizer assim. E a pergunta é a seguinte: embora a doutrina espírita seja libertadora, por que encontramos nas suas fileiras tantas criaturas ainda presas às suas imperfeições? Né? Vamos ver o que Joana diz para nós? Seguinte: antes supunhas que nos arraiais espiritistas a paz houvera feito morada. Pareciam-te resignados e felizes, lutadores intrépidos, os novos discípulos do Evangelho. No entanto, observas como estão trânsitos de amargura, quando não rebelados ante a dor, e interrogas: que fazem da fé clara e pura? Porque ferem quando conhecem de perto as realidades das leis de causa e efeito? Como se deixam conduzir pelos obsessores? Sem dúvida, porque em se assenhoreando da fé, a fé sublimada deles não se assenhoreou. Ou seja, né? Esta simples frase aqui. Eles pegaram, né? Se fixaram na fé, da doutrina, naquele que prega, né? Só que a fé deles ainda não entendeu e não atingiu o princípio básico que a fé da doutrina coloca. E prossegue Joana. Ficaram apenas mimetizados, mas não penetrados. Ou seja, mimetização é aquilo que o camaleão faz, né? Se encosta, está perto de uma cor, ele muda para aquela cor para ficar invisível ao meio, questão de predador, tudo. Então ele se adapta ao ambiente. E Joana aqui nos fala exatamente disso com relação à fé de muitos que estão na doutrina. Ficam apenas mimetizados, mas não penetrados. Ou seja, a fé fica pela superfície, mas não entra dentro da própria pessoa. Muito bacana essa figura que ela coloca aqui para nós. E ela continua. Apressados, não mergulharam realmente o espírito nas lides do conhecimento da doutrina libertadora. Alguns se fazem notados, mas não conseguiram as íntimas e reais transformações para melhor. Projetaram-se sem se renovarem e derrapam com facilidade nos mesmos equívocos, quando contrariados, sofridos ou simplesmente não considerados quando se supõem merecedores. São homens e preferem continuar a sê-lo quando se poderiam tornar cristãos. O Espiritismo é a doutrina do amor por excelência e tem a caridade por meio e meta. Eles sabem disso, mas apenas sabem. Não vivem a doutrina que dizer saber e crer, por estarem acostumados a outra conduta. Mudaram de conceito religioso, mas não de comportamento moral. Não os estranhes, nem os censures, para que não incidas nos erros deles. Joana de Ângeles, Florações Evangélicas é o livro. Que dizer, né? Que dizer desta manifestação ou dessas colocações que Joana de Ângeles nos faz hoje? E fala da nossa fé, né? E fala da nossa fé. E fala da fé, podemos também extrapolar, saindo do ambiente espírita, para as outras fés também. Quando alguém se encanta com uma determinada religião, muitas vezes não procura conhecer e estudar, de repente perde o encanto. Né? Vamos para outra. Vamos para outra.
Ou seja, a fé realmente não penetra na pessoa, fica pela superfície, né? E Joana de Ângeles é bem clara nisso quando fala para todos nós, né? Como nós continuamos ainda presos aos nossos orgulhos, nossos vícios, né, de mentalização. Estamos presos ao nosso orgulho, à nossa vaidade. Ao primeiro contratempo já nos irritamos, ao primeiro contratempo já mudamos de doutrina. Ah, isso aqui não me serve. É porque as pessoas não sei o quê. Se alguém dentro da doutrina faz um erro, por exemplo, o mais recente, mais escandaloso de todos ultimamente, o caso do João de Deus, né? Então muitos saem da doutrina, porque onde já se viu o João de Deus fazer uma coisa? Agora, o que a doutrina em si tem a ver com aquilo que ele fez? Ele fez por opção dele. Então, o que ele vivenciou na realidade, vamos dizer, da doutrina espírita? Não é? Então, esses são os cuidados que nós devemos ter. É isso que Joana de Ângeles fala para nós. E ela coloca bem para nós aqui algumas situações, né, sobre o comportamento. Então, quando ela falou na questão da fé, que as pessoas ficam apenas mimetizadas, ou elas se transformam um pouquinho, quando está dentro do ambiente, sai para fora, já muda outro, para se adaptar a outro ambiente. Quer dizer, não vivencia, né, a sua religiosidade dentro da casa e fora da casa, levando os conceitos da sua casa religiosa dentro de si, para viver dentro, mas também principalmente fora da casa, fora do seu templo. Porque a maior parte do tempo que nós temos, nós passamos fora do tempo, da casa. Nós não ficamos na casa espírita. Quanto tempo nós ficamos por semana numa casa espírita? Vamos dizer, antes da pandemia, né? Que agora estão voltando aos poucos. Mas quanto tempo ficávamos lá? E fora de lá? Vamos ser espíritas só dentro da casa espírita? E fora? O maior desafio, claro, é fora. Então, fora, quando as situações nos contrariam, como são nossas reações? E aqui ela fala: apressados, não mergulharam realmente o espírito nas lides do conhecimento da doutrina libertadora. Alguns se fazem notados, mas não conseguiram as íntimas e reais transformação para melhor. Projetaram-se sem se renovarem e derrapam com facilidade nos mesmos equívocos, quando contrariados, sofridos ou simplesmente não considerados quando se supõem merecedores. Aí sentem então, como nós dizemos, né, o seu orgulho ferido, sua vaidade vem à tona, né? São homens e preferem continuar a sê-lo quando se poderiam tornar cristãos, vivenciar aquilo que Cristo nos diz, né? O Espiritismo é a doutrina do amor por excelência e tem a caridade por meio e por meta. Isso todos nós bem sabemos. Eles sabem disso, mas apenas sabem. E nós apenas sabemos ou procuramos praticar? Não vivem a vida que dizem saber e crer, por estarem acostumados a outra conduta. Mudaram de conceito religioso, mas não de comportamento moral. E ela encerra para todos nós: não os estranhes, nem os censures, para que não incidas nos erros deles. Joana de Ângeles. Então, todos nós sabemos que mudar internamente, e nessas questões tão delicadas, né, até para o nosso orgulho, nosso amor próprio, etc., etc., é complicado. E aí está o verdadeiro valor: conseguir superar os grandes obstáculos. E os grandes obstáculos estão onde? Dentro de cada um de nós. Os maiores obstáculos a vivenciar, como se diz aí, a religiosidade, né? Não vamos nem dizer da doutrina espírita, que está implícito em nós, né? Mas, de uma maneira geral, essa é a maior dificuldade, o maior obstáculo está dentro de cada um de nós. Nós não podemos ser espíritas ou de qualquer outra religião simplesmente só quando vamos para a nossa casa religiosa. Os conhecimentos lá adquiridos precisam ser transportados exatamente para fora da casa religiosa. E é isso que vai nos fazer melhorar a cada dia. É a dificuldade, é a força na superação.
E essa de Joana de Ângeles foi realmente uma bela e maravilhosa manifestação hoje para nós. E tem do Raul Teixeira, um trechinho que está na internet, eu já falei deles, que ninguém é obrigado a ser espírita. Assim como ninguém é obrigado a ser de religião alguma. Religião é algo que temos e adotamos quando somos tocados pelos princípios, né? Por aquilo que coloca para todos nós. E esse do Raul Teixeira, ele é muito bacana. Dia desses eu vou trazer aqui para vocês e vou passar o áudio, são 5, 6 minutos. Né? E aí ele fala com muita propriedade, até umas situações engraçadas também que ele coloca, tá bom? Então, meus amigos, é isso que nós trouxemos para vocês hoje, né? Dentro do Evangelho. Se alguém te bate na face direita, apresenta-lhe também a outra. Se alguém quer levar sua túnica, deixa levar. Se alguém te desafia a andar 1000 passos, anda outros 2000. Né? Mas no sentido, né, de não revidar as injúrias jamais. Procurar vingança, então, nem pensar. Oremos por esses que nos desafiam, oremos por esses que querem nos prejudicar, oremos por todos aqueles que precisam de progresso, de paz e de luz no coração. Esse é o grande objetivo nosso. Conforme oramos e mandamos, recebemos de volta esses bons fluidos, podem ter certeza. Vamos partir para o encerramento, que o nosso tempo já foi, né? Nessa sexta-feira. E vamos aqui também lembrar o aniversário da Álvara Cristina, mandando nossos cumprimentos e nossos pensamentos na oração. Lembrar também dos nossos irmãos que estão necessitando de um fortalecimento por estarem com problemas de saúde, né? Vamos orar por seu fortalecimento. Também aqui nós temos a Tercília Antonello, Adriana Freire, Laura Freire, Williams Freire, Fernanda Pinheiro, José Pinheiro, a Marisa Belmudes, Leonardo Henrique, Elaine Peroni, Elizabeth Caputini, né? Todos aqueles nossos irmãos que nós estávamos orando, que já estão bem com a graça de Deus, também seguem nas nossas orações, né? E também vamos orar, claro, pelaquela pessoa, né, a Puti e a Eloá, ontem falou para todos nós que está com problema de pulmão, também inclui em nossa oração, né? Então, meus queridos amigos, vamos tranquilizando os nossos pensamentos, claro, dando uma pausa na nossa excitação do dia a dia, para que nós possamos conversar tranquilamente com o nosso Pai e nesses minutos iniciais, então, fazer aquele relaxamentozinho. Se puder, feche os olhos, deixa a água aí, para depois nós tomarmos e nos purificarmos ainda mais, tá bom? Vamos nos tranquilizando e ouvindo então a música. Pai nosso, nosso Pai, Pai de todos os espíritos, Pai de todos os seres vivos, Pai de todos nós, levamos a vós nossa oração, nosso louvor, nosso amor, dizendo: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal,
Dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da Tua luz. Que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de Teu amor. Assim seja, ó Pai, porque Vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os agradecemos o dom da vida que nos destes. Agradecemos ao querido Mestre Jesus que está sempre conosco, a nossa querida Mãe, Santíssima Mãe, olhando por nós. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai de todos nós. Agradecemos por Sua misericórdia, esse dom da vida que nos permite estarmos juntos, levando nossos pensamentos, agradecimentos e nossas súplicas até vós. E vos agradecemos, claro, Pai, pelo dom da vida, a bênção desses nossos irmãos, esses espíritos que hoje vêm à luz do mundo através de seus abençoados pais, que encontrem forças para superar as dificuldades da sua jornada. Agradecemos, ó Pai, por aqueles que aniversariam, completando mais um ano de luta, de conquistas, de luta pelo progresso moral e espiritual. Obrigado, querido Pai. Obrigado por todos os profissionais da saúde, arriscando suas vidas na luta pela preservação de nossas vidas. Por todos que trabalham direta e indiretamente na saúde desses vossos filhos encarnados. E acolhei, Senhor, acolhei pelos braços de seus espíritos, iluminados, santificados, amorosos irmãos que acolhem os nossos irmãos que partem desta vida material, voltam à pátria espiritual, vitimados, sim, naturalmente, das mais diferentes formas, mas especialmente aqueles vitimados pelo Covid, que partiram em hospitais, de clínicas, sozinhos, sem seus familiares, sem um olhar, um toque amigo. Obrigado, Senhor, por nossas famílias, abençoando sempre a todos nós para que juntos superemos nossas dificuldades e caminhemos unidos rumo ao progresso. Obrigado, Senhor. Tocai o coração de nossos dirigentes, de todos os dirigentes do mundo, para que olhem sem orgulho, sem vaidade, para o povo que tanto necessita ter uma vida melhor. Enfim, Senhor, nós os agradecemos por tudo e vos pedimos que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia amorosa, infinita para conosco, estejam sempre conosco, com todos os seus filhos encarnados, desencarnados, em todos os lugares deste mundo e dispersos pelo seu brilhante, magnífico universo. Esteja em nossos lares com todos que habitam, recebendo o seu amor, purificando, protegendo o nosso lar, o lar de todos os seus filhos. Esteja com aqueles que para nossos lares vêm trazendo o seu amor e partindo com muito mais do que deixaram em nossos lares. E abençoai, Senhor, nossas casas de oração, todas as casas de oração, o nosso ambiente de trabalho, enfim, todos os locais onde nós estamos. E trazei suas bênçãos até essa água que iremos beber. Abençoai a água, fonte de vida que está em todos os nossos organismos vivos, animais e vegetais. Abençoa nosso planeta pela dificuldade que passa no momento. Nosso Brasil, por tantas coisas complicadas que estamos passando. Fortalecei-nos, ó Pai, fortalecei vossos filhos, agora e para todos sempre. Obrigado, querido Pai. Obrigado, Mestre Jesus, querida Mãe. Nós os louvamos, agora e para sempre. Que assim seja. Glória a vós, Senhor. Pois é, meus queridos amigos, né?
concluindo então nosso encontro de hoje, né? Nossas preces, nossos agradecimentos ao nosso Pai. E é muito bom, como é bom, né? Como é bom nós podemos agradecer. E nós vamos então terminando aqui, agradecendo a todos vocês e também aqui os nossos queridos amigos, mais alguns amigos que entraram, deixaram seu boa noite, claro. Também aqui conosco, né, a Francinete Batista Parente, aniversariante de ontem. Já mandamos parabéns e reiteramos, com bastante saúde acima de tudo, viu? Helena Silva também, a minha irmã Tercília Antonello, desejando paz e muita luz para todos nós, né, com a graça de Deus. A Gertrude Lucas também, desejando que as bênçãos de Deus estejam juntos de todos nós, com a graça de Deus. A Toninha Pericinoto também agradecendo, né? Deixando bom descanso a todos. A Sônia também conosco, deixando aqui o agradecimento. E agradecendo então a todos vocês, né? Alguns, a Eloá também agradecendo. Mais amigos que entraram aqui também. Nós tivemos também aqui o Manuel Gimenez, um grande abraço. Viu? Deus abençoe a você e toda a família aqui no exterior. E é isso, meus queridos amigos, né? Muita alegria para podermos mais uma vez estarmos juntos nesta sexta-feira, como dizem, sextou, né? Então vamos, né, celebrar com todo cuidado, segurança, né? Porque infelizmente ainda estamos dentro da pandemia aqui americana, tivemos mais mortes hoje, mais casos de infecção. Então todo cuidado é pouco, não vamos esmorecer jamais, seguir as orientações onde quer que nós formos, e para a segurança nossa individual e segurança de quem está conosco, dentro de nossa casa, também nos nossos ambientes, seja nos ambientes de trabalho, nas casas religiosas, como nós dizemos, responsabilidade acima de tudo, né? Isto é, amar ao próximo como a si mesmo, tá vendo? Que simples que é. Então, uma boa noite para todos vocês, gratos mais uma vez por podermos estar juntos, né? Vivam em paz, paz e bem para todos, cultivem a paz, distribuam a paz fartamente. Quanto mais distribuímos, mais nós recebemos, né? Então, que assim seja. Fiquem bem, um bom jantar para quem ainda não jantou. Amanhã estaremos de volta, para vocês todos um excelente fim de semana, já englobando sábado e domingo, e um ótimo sábado amanhã. E encontro marcado amanhã, novamente nesse mesmo horário. Um beijão bem grande para todos vocês, meu e da Célia que aqui está. Um abração do coração para todos também. Amanhã estaremos de volta, juntos com vocês. Até amanhã então. Fiquem em paz. Tudo de bom e do melhor para vocês. Tchau, até amanhã.